Meus amados irmãos, graça e paz. Amados, aqui quem vos fala é o pastor Sebastião Marques, tá? Vem aqui, meus amados, esclarecer dúvida. Amados, muitas pessoas pegam um versículo isolado, muitas das vezes, na verdade, com preguiça de ler. Muitas das vezes, meus amados, para nós entendermos a palavra de Deus, a Bíblia, é necessário ler o texto e o contexto. E às vezes também até o versículo todinho, para que venhamos entender perfeitamente. Entender a perfeita vontade de Deus, quero dizer. Meus amados, mas vamos começar a esclarecer uma dúvida aqui que tem atormentado muitos irmãos na igreja, principalmente aqueles que não lê Bíblia. Vamos começar lendo aqui em Hebreus, né? Capítulo 10 e o versículo 1 até o 4, né? Vou procurar aqui na Bíblia. Vou procurar ser breve para não tomar muito tempo, tá? O capítulo 10, em seu versículo 1 de Hebreus, fala o seguinte: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Tá bom, meus amados? O que é que isso quer dizer? Tá? Que o sacrifício não apaga, tá, os nossos pecados. Mas daqui a pouco, vou continuar lendo, daqui a pouco eu esboço para você. Versículo 2. Desta maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificado uma vez, os ministrantes nunca mais teria consciência de pecado. Eu disse que ia ler o versículo 10 até o 4, né? Vamos ver o 3 agora, o versículo 3. Nesse sacrifício, porém, cada ano se fez comemoração dos pecados. Versículo 4. Porque é impossível que o sangue do touro e dos bodes tire pecados. Amém, meus amados? Está um ponto final ali. Tá? Então eu li do capítulo 10, eu li o capítulo 10, do capítulo 10, versículo 1 até o 4. Meus amados, o que isso quer dizer? Se os sacrifícios contidos em Levítico pudessem aperfeiçoar o louvor, não haveria necessidade de repetição anual. Meus amados, isso significa que se os nossos sacrifícios, o sacrifício humano, qualquer tipo de sacrifício, até mesmo de você ir para a igreja, se arrumar todinho, tomar banho, se perfumar e ir para a igreja. Se resolvesse os nossos pecados, não precisavam ser repetidos, tá? Quase que diariamente. Meus amados, essas repetição constante apenas serviu para lembrar os que louvavam de seus pecados. Essas repetições só para isso, que como se você fosse louvar seus pecados todos os dias, ao invés de removê-los de suas consciências. Então, o que significa, meus amados? Melhor do que você fazer sacrifício, haja visto que vivemos pela graça, debaixo da graça e não da lei sacrificial, ao invés de você estar louvando dias por dias os seus pecados, louvando eles com seu sacrifício,
melhor seria que você removesse esse pecado da sua mente. Então vamos nos preocuparmos em remover esse pecado da nossa mente, em vez de louvar ele todos os dias, falar deles todos os dias em reunião com os irmãos. Isso não alimpa os nossos pecados, ou seja, o nosso pecado. Amém, meus amados? Os sacrifícios de animais, os sacrifícios de animais, ou seja, qualquer um outro sacrifício que você fizer, até mesmo aquele sacrifício de estar na igreja de 4 paredes, não podem afastar a culpa do vosso pecado. Ninguém irá pregar dessa forma para você. Jamais. Nenhum que tem congregação, igreja, irá pregar dessa forma para você. Porque aí vai deixar você lúcido, consciente, e você vai ter consciência de que não é o sacrifício que vai tirar a culpa dos seus pecados. Amém, meus amados? Glória a Deus, aleluia. Meus amados, nenhum sacrifício feito por humanos tem o poder para tirar a culpa dos seus pecados. Tem gente que vai para a igreja achando que aquilo vai tirar a culpa dos pecados dele. Não, não vai. E muito menos você confessar seu pecado para humanos. Você confessar seus pecados coletivamente. É pior. Não vai apagar a sua culpa de maneira nenhuma. Meus amados, o que eu vou falar agora, eu vou explicar agora sobre o versículo, o capítulo 10 e o versículo 5 até o versículo 10 de Hebreus. Meus amados, embora ordenado por Deus, os sacrifícios no tempo da lei, embora ordenado por Deus no tempo da lei, os sacrifícios, meus amados, e ofertas não era satisfatório. Era meramente sombras e símbolos. Haja visto que Deus tomou a providência de enviar seu Filho unigênito em sacrifício para que deixasse de existir essa lei sacrificial que não era o suficiente para apagar, ou seja, remover a culpa dos nossos pecados. Amém, meus amados? Deus desejava, meus amados, que eles, digo, esse sacrifício, me refiro ao sacrifício, fossem cumpridos na obração do corpo de Cristo. No sacrifício do corpo de Cristo. Então, na época da lei, Deus já desejava em enviar o seu Filho unigênito em sacrifício, porque ele já sabia que nenhum sacrifício humano teria poder para tirar a culpa do nosso pecado. Glória a Deus, aleluia. Deus desejava que eles, me refiro ao sacrifício, fosse cumprido, repetindo para você, na obração do corpo de Cristo. Ali se cumpriu toda lei sacrificial, tá? Mas tem gente que acha, por não ler a Bíblia, ou ler e não entender, não buscar o entendimento, acha que a lei sacrificial ainda existe. Não existe mais, tá? Não apagamos nosso pecado ou tiramos a culpa de nosso pecado por meio de sacrifício nenhum. Nem aqueles que você se arruma, se perfuma, bota a melhor roupa para ir para a igreja. Nem esse.
Tá bom, meus amados? Vamos falar agora sobre Hebreus. Eu não vou ler para não ficar muito comprido o vídeo. Não cansa, né? Vamos falar agora sobre Hebreus, capítulo 10, versículo 19 até o 21. Esse versículo, meus amados, se refere à exaltação e perseverança na fé. Não tem nada a ver em você fazer sacrifício. Não tem nada a ver em você ir para o templo de quatro paredes, para quatro paredes. Não tem absolutamente nada a ver, tá? Hebreus, vamos falar sobre Hebreus, capítulo 10, versículo 19 até o 21. Meus amados, a confiança para entrar na presença de Deus fundamenta-se, quer dizer, está fundamentada, meus amados, apenas no sangue de Jesus. E não está fundamentada em quatro paredes, como muitos falam e pregam por aí, enganando as pessoas. Glória a Deus, aleluia. Agora vamos falar sobre Hebreus, capítulo 10, o versículo 22. Meus amados, a adoração de um verdadeiro coração. Não estou falando de crente nem de cristão, não. Não estou falando de religião, não. De um verdadeiro coração. Isto é, com total sinceridade de propósito, deve basear-se em uma garantia do poder de justificação no sangue de Cristo. Tá? Não está garantido, isso não está garantido em quatro paredes. E você está ali reunido em quatro paredes, não. Confira o que eu acabei de falar também em Romanos, capítulo 5, o versículo é 1. Amém? Glória a Deus, aleluia. Agora vamos falar, meus amados, vou explicar sobre Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, para nós fecharmos. Tá bom? Meus amados, ó. Do versículo 24 até o 25. 24 e 25. O amor pelo próximo, ele se refere ao amor pelo próximo. E não se refere à igreja de quatro paredes. Esse versículo está se referindo ao amor pelo próximo em Cristo. Ele deve se manifestar em obras de amor. É isso que está falando esse versículo. Especialmente levando em consideração a sua volta iminente. É o amor pelo próximo, repetindo para você, levando em consideração a volta de Cristo. Tá? Não tem absolutamente nada a ver com igreja de quatro paredes. Algumas pessoas confundem porque tem o nome aqui de congregação, que não pode deixar sua congregação de qualquer jeito, abandonar a congregação. Meus amados, olhe, o nome congregação não significa igreja de quatro paredes, não. A palavra congregação significa apenas pessoas, grupo de pessoas, tá? Grupo de pessoas. Lembra daquele versículo que Deus fala assim, que Jesus fala, aonde em Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20. Jesus fala, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Congregação é isso aí, não é quatro paredes, não. Quando fala o nome congregação, o povo que não estudou a Bíblia, põe na mente logo que é a igreja que está se referindo a quatro paredes. Como se Deus estivesse mandando, exigindo ele ir para quatro paredes. O pessoal fica exaltando quatro paredes.
botando quatro paredes acima de Deus, servindo a quatro paredes, dizendo que está servindo a Deus. Não está. A servidão a Deus é nos compadecermos dos pobres e dos menos afortunados. É amarmos e proclamarmos a verdade. É visitarmos os enfermos, os órfãos e as viúvas. É dessa forma que você serve a Deus. Você se torna um servo de Deus. Não é comparecendo em quatro paredes, não. Meus amados irmãos, é lamentável. E os falsos profetas, eles conseguiram enganar muita gente, mas muitas mesmo. Mas isso faz jus o que a Bíblia fala, né? Que vai ser como nos tempos de Noé. A maioria do povo está juntado aonde? Tá? Por acaso Noé juntava grupo de pessoas? Por acaso? Chamava a pessoa para quatro paredes para juntar? Por acaso Elias fazia isso? Estevão fazia isso? Juntavam? É proibido juntar? Não, não é. Não é. É proibido você botar quatro paredes de tijolo. Vocês se reúnem em quatro paredes de tijolo dizendo que está servindo a Deus. Isso é que é errado. Leiam, por favor, leiam o que é servir a Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Por favor, leiam, tá? Eu quero fazer aqui outra observação. Meus amados, olhe. Amados. Hebreus, tá? O ator de Hebreus ninguém sabe, é um ator desconhecido. Ninguém sabe se é Paulo mesmo, foi Paulo, apóstolo Paulo ou não. É um ator desconhecido, tá? Mas eu vou falar uma coisa para você. Paulo, João, Judas, seja lá quem for o apóstolo, tá? Se todos esses apóstolos falar algo e em seguida Jesus falar, em quem eu devo acreditar? Em quem nós devemos acreditar? Em Jesus. Em Jesus, porque os apóstolos, tem muita gente falando na Bíblia. Os apóstolos contam as histórias dos nossos antepassados, para servir muitas das vezes como exemplo, mas a gente tem que saber escolher. Pegar aquilo que serve como exemplo e descartar aquilo que não serve como exemplo. Mas nós não vamos pegar tudo, não. Então, meus amados, se tiver 30, vou dar um exemplo, apóstolos na Bíblia, falando algo, e depois Jesus falar, eu fico com o que Jesus falou, tá bom? Eu sigo a Cristo. Haja visto, meus amados, que Jesus não mandou ninguém seguir apóstolo. Jesus não mandou ninguém seguir Paulo, Jesus não mandou ninguém seguir Judas, nem seguir Pedro, nem Timóteo, nem Mateus. Ele não mandou ninguém seguir essas pessoas. Jesus mandou, Jesus falou: sereis seguidores de mim. Então eu sigo a Cristo. Eu não sigo quatro paredes, eu não sigo ninguém. Até porque apóstolos somos todos nós. E nós não somos perfeitos. Por que seguir uma pessoa imperfeita, pecador? Os apóstolos também são pecadores, não são santos não, tá bom? Os apóstolos hoje seriam nós não somos santos não. Nós também somos pecadores. Então, por que eu deixar de seguir a Cristo sem pecado, que ele pede para eu seguir a ele, e vou seguir um apóstolo pecador? Não. Eu prefiro seguir a Cristo.
Tá bom, meus amados? É só isso por enquanto que eu quero falar para que você fique lúcido. Medite nessas palavras, por favor, tá bom? Tenha paciência, ouça até o fim. Que Deus vos abençoe no entendimento e na prática da palavra. A paz esteja convosco.